tema dessa mensagem é o mais hábil. Senhor meu Pai, peço a Ti uma vez mais que me capacite a passar essa mensagem, seja o Senhor usando a minha vida, falando o que é necessário ser dito, cada um retenha no coração a parte que lhe cabe, e em nome de Yeshua receba com amor, tenha transformação, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós em todas as situações, em Ti nós confiamos. Peixinho Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema dessa mensagem, o mais hábil. A palavra hábil, no dicionário português, define uma pessoa que tem maestria, com conhecimento teórico, conhecimento prático, aptidões para fazer algo ou resolver um problema de uma forma competente, normalmente sem retrabalho. Uma pessoa que tem disposição de espírito para aprender, que está disposta a fazer o que for preciso, uma pessoa que está disposta a superar limites diante dos obstáculos ou até mesmo diante de opositores, uma pessoa que está disposta a ir além, uma pessoa que é considerada ter sabedoria, uma pessoa que é considerada ter entendimento. Yeshua falou sobre essas pessoas. Está escrito na parábola do administrador infiel. Lucas, capítulo 16, versículo 8. Lucas, capítulo 16, versículo 8. Eu vou ler na versão OJB. E o mestre da casa elogiou o gerente injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo têm mais entendimento para lidar com a sua própria geração do que os filhos da luz. Nesse versículo, Yeshua está nos ensinando que os filhos desse mundo em trevas têm mais habilidade, têm mais sabedoria e entendimento para agir, tomar decisões que os filhos da luz. A questão que fica sobre as nossas vidas é: por que nós não temos conseguido desenvolver as nossas habilidades de modo superior aos filhos das trevas? Por que isso tem ocorrido dessa forma? Afinal, nós temos Yeshua como nosso mestre, como nosso Senhor. Irmãos, a Escritura nos alerta que podemos falar que Yeshua é o nosso Senhor de forma leviana. Repetir o que as outras pessoas falam sem refletir no significado dessas palavras. Falar sem nenhuma responsabilidade. Vamos ler? Abram as Escrituras, Lucas capítulo 6. Versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Ter Yeshua como Senhor de uma forma leviana resulta no que está escrito em um outro lugar. Mateus, capítulo 25, versículo 11b. Mateus, capítulo 25, versículo 11b. Senhor, Senhor, gritaram, abre-nos a porta. Nesses dois textos, a palavra Senhor foi repetida 2 vezes. O que na cultura judaica significa uma grande ênfase da verdade. Mas aquelas pessoas realmente não tinham Yeshua como Senhor. Nos 2 casos. Podemos ouvir e até saber o que deve ser feito. Mas isso realmente não significa
que confiemos ou que estamos dispostos a fazer o que nos foi ordenado fazer através das Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas existe um texto que deveríamos tremer só de imaginarmos na possibilidade dele se aplicar sobre a nossa vida. Eu vou ler. Terrelim, Salmos, capítulo 81, versículo 13. Nas demais, versículo 12. Então lhes entreguei a seu coração teimoso para viverem de acordo com seus próprios planos. A pessoa que for entregue à sua própria sorte nesse mundo em caos, em trevas, de acordo com seus próprios planos, enfrentará uma infelicidade imensa e com ela muita dor, muita tristeza. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre a expressão "o inimigo do meu inimigo é meu amigo", que sugere que duas partes que nunca tiveram nenhuma afinidade anterior podem se unir para combater um inimigo em comum. Pois as Escrituras Sagradas nos relatam sobre um destes casos. Lucas, capítulo 23, versículo 11 e 12. Lucas, capítulo 23, versículo 11 e 12. Herodes e seus soldados trataram Yeshua com desdém e zombaram dele. A seguir vestiram-no com uma capa elegante e o enviaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Eles haviam sido anteriormente inimigos. Yeshua, por não ser deste mundo, tem sido sistematicamente rejeitado pelas pessoas que estão no mundo. E na ocasião que estava aqui, se tornou um trunfo político entre as autoridades do governo naquela época. Pessoas que eram anteriormente inimigos se uniram pela audiência, pela publicidade que teriam com relação à perseguição e martírio de forma extremamente cruel do nosso Senhor e Salvador Yeshua. Hashem determinou que os nossos pedidos para edificação do reino dos céus nessa terra sejam feitos a Ele com uma assinatura do nome do Mashiach Yeshua, através de Yeshua. E Hashem espera que tenhamos também um relacionamento com o Mashiach, com Yeshua. E não que usemos o nome de Yeshua em favor de outros interesses nesse mundo. Embora muitas pessoas tenham feito isto, inclusive do mesmo modo que Herodes e Pilatos fizeram. Agora, se ímpios inimigos conseguem se unir por um objetivo comum, por que nós que temos sido convocados de forma contínua a caminharmos pela unidade de modo pacífico, ainda temos patinado nessa questão? Acredito que cada um de nós conhece a resposta. Nós somos extremamente sensíveis ao que vemos
e ouvimos. Isso tem conduzido muitas pessoas a imaginarem que elas têm poder de prever o futuro. E elas tentam prever cenários imprevisíveis. Fazem filmes na mente. Mas essas pessoas acreditam naquilo que elas imaginam. E normalmente é coisa ruim. E então caminham sozinhas, tomando suas próprias decisões, ignorando as ordens recebidas de Hashem. Essas pessoas acreditam que suas próprias decisões a levará em um lugar melhor, a um lugar seguro, a terem um resultado melhor do que aquele que Hashem separou para elas. E deste modo não se importam em se dividir de ninguém, desde que enxergue a possibilidade de conseguir aquilo que elas acreditam ser melhor, mesmo que as Escrituras Sagradas digam o contrário. Jonas havia feito uma aliança, um voto com Hashem. Se colocou à disposição para servir a Hashem, que então o chamou para ir à cidade de Nínive e ministrar para aquele povo arrependimento, mas contrariado em seus próprios desejos. Ah, não, Senhor, tudo menos isso. Jonas seguiu para Tarshish, saiu da vontade de Hashem e caiu direto nas mãos do adversário. A palavra tem uma promessa para nós com relação às enfermidades, que ela não chegará à nossa tenda, mas a partir do momento que a gente sai da nossa tenda e vai para a tenda que não deveríamos estar, nós estamos sujeitos a toda sorte de males. Nós precisamos compreender isso. Mas Yoná, na mente dele, ele acreditava que estava tomando a decisão correta naquela ocasião. E que nada daria errado. Yoná acreditava que chegaria em Tarshish e tudo daria certo. Irmãos, nenhum de nós tem motivo para desobedecermos as instruções de Hashem, que jamais foi infiel para conosco. Ainda que tenhamos atitudes de infidelidade para com Hashem, em muitas situações da nossa vida. Nós normalmente queremos obedecer às nossas próprias vontades. Recentemente, aqui, nesta casa, eu lembro, tivemos uma mensagem onde Hashem nos ministrou que sempre encontraremos algum motivo para justificarmos o que queremos fazer. E vamos fazer. Às vezes até utilizando as escrituras com entendimento distorcido. Não, mas a palavra me permite fazer isso. Texto fora de contexto. Enquanto isso, os filhos desse mundo se unem. E nós, como filhos do Altíssimo, podemos estar divididos de alguém nesse momento, nesse exato momento, abrigando maus pensamentos sobre outra pessoa, mesmo sabendo que isto é errado, sabendo claramente que esta não é a vontade de Hashem para a nossa vida. Existem pessoas que preferem morrer espiritualmente do que libertar uma pessoa da sua mente.
Muitos não se arrependem, não se retratam, não conversam com o outro de modo claro para chegarem a um acordo comum. Não oram juntos e muitas vezes, quando são deflagrados nos seus erros, negam ou apresentam alguma justificativa para o seu erro. Eu vou te contar porque pequei e você vai me dar razão. Eu lamento dizer, mas não existe nenhum motivo diante de Hashem para nos prendermos a nenhum tipo de pecado, não importa qual seja. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que dizem que são crentes em Hashem através de Yeshua. Os filhos desse mundo compartilham e buscam apoio de pessoas do mal para conseguirem os seus objetivos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ahav disse a Jezebel tudo o que Eliahu tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Eu não sei como está a sua comunicação com a sua esposa, mas Acabe, um rei ímpio, tinha uma prática de contar absolutamente tudo para a esposa dele. E é impressionante a dependência que aquele rei ímpio tinha da esposa dele. E o respeito. Observem. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4 a 6. Eu vou ler. 1 Reis, capítulo 21, versículo 4 a 6. Ahav foi para casa ressentido e indignado pelo que Nabot, o israeli, lhe havia dito: eu não te vou dar a herança de meus antepassados. Ele se deitou em sua cama, virou seu rosto para o lado e recusou-se a comer. Jezebel, sua esposa, veio e lhe perguntou: por que você está aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque falei a Nabot, o israeli, dizendo-lhe: vende-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, darei a você outra vinha em troca desta. Nabot, porém, respondeu: não te darei a minha vinha. Muitas pessoas em seus lares, muitas famílias, inclusive pessoas que se dizem crentes, estão vivendo relações de medo. Isso está ocorrendo até mesmo dentro das congregações, dentro da casa de Hashem. Medo do que o outro vai dizer, medo do que o outro vai pensar, relações de medo, uma situação extremamente triste. Muitas situações têm nos subjugado pelo medo. Lembre-se, se tivermos alguma relação de medo no nosso coração, nós não teremos como ser aperfeiçoados no amor de Hashem. Vou repetir. Se nós tivermos alguma relação de medo no nosso coração, nós não teremos como ser aperfeiçoados no amor de Hashem. E quando decidimos amar de verdade, nunca haverá espaço no nosso coração por medo. Pelo menos é o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Não tenha medo no amor, ao contrário. O amor que alcançou seu objetivo expulsa o medo, porque o medo é relativo à punição. Quem tem medo não alcançou maturidade relativa ao amor. Para você meditar
Não pense que você confia em alguém como você pode imaginar se você tem medo dessa pessoa. E mais, não pense que você conseguirá amar alguém por quem você tem algum sentimento de medo. Não vai. Ah, eu amo minha esposa, mas eu não posso falar isso para ela, senão a casa pega fogo. Não ama. Está enganado. É claro que existem momentos adequados para se conversar sobre determinados assuntos, principalmente assuntos sensíveis. Mas se a gente tiver alguma situação do qual a gente entende que não pode falar, nós estamos diante de uma relação de medo. Avalie a sua vida. E que o Senhor te liberte desse mal desse século que tem aprisionado muitas pessoas e atrapalhado a obra do Senhor, a obra de Hashem nessa terra. Precisamos mapear e identificar as nossas relações de medo e nos desvencilhar de cada uma dessas situações, se desejarmos ser aperfeiçoados no amor do Hashem, o amor que liberta, o amor que tudo suporta. Você pode justificar o seu medo ou até dizer, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, meu irmão, minha irmã, você não conhece meus pais, ou outra pessoa qualquer. O fato é que se você tiver uma relação de medo com quem quer que seja, você jamais conseguirá amar essa pessoa. Quando as Escrituras Sagradas nos ordenam a amar até os nossos inimigos, é um mandamento que você não conseguirá cumprir. Irmão, sem unidade, entra espaço para divisão. E qualquer casa estará posta à ruína com a divisão. Até as pessoas que estão a serviço do mal nessa terra sabem sobre isto. Yeshua nos alertou que Satã, o príncipe desse mundo, com os seus serviçais, eles não estão divididos. São mantidos por Satã unidos, ainda que por meio da força, da violência. Hashem deseja que estejamos unidos em amor, e não porque nos convém, não porque precisamos do outro para algum propósito pessoal, não porque é importante mantermos uma boa aparência diante das outras pessoas. E eu poderia citar muitos exemplos registrados nas Escrituras Sagradas de unidade para fazer o que é mal, como ocorreu no evento da Torre de Babel, ou até mesmo na situação horrenda que ocorreu entre os benjamitas, em relação à mulher do levita, que foi assassinada de forma brutal. Ou até mesmo sobre ações de governos e imperadores cruéis que se levantaram para perseguir, prender e matar pessoas do povo de Israel. Mas a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar hoje com ações práticas que foram usadas para propagar o mal sobre a terra. E esta maldade está dentro dos nossos corações. Irmãos, eu tomei a decisão junto com a minha esposa e com os nossos filhos que estão ao nosso lado de conhecer e viver pelas instruções das Escrituras Sagradas. Decidimos em
obedecer, colocar as nossas vidas em submissão e confiança nas mãos poderosas de Hashem, sem nenhuma reserva. E foi a melhor decisão que nós tomamos, porque nós temos vivido pelo sobrenatural todos os dias. E temos visto coisas tremendas da parte de Hashem, não só para com as nossas vidas, mas para com a vida de muitas pessoas ao nosso redor. Milagres, curas, restaurações, coisa tremenda. E eu desejo conhecer cada vez mais Hashem, conhecer cada vez mais Yeshua, nosso amado Mestre. Eu desejo ser um homem hábil, com sabedoria e entendimento, para fazer o bem onde quer que eu esteja, ser usado nas mãos de Hashem para fazer uma diferença na sua vida. Então me ajude nesse projeto que o Senhor tem para a minha vida. Facilite a minha vida. E para você que pensa, que acredita em Hashem, mas que ainda não entregou a sua vida em total confiança a Ele, eu recomendo. Entregue a sua vida a Hashem através de Yeshua e confie. Mesmo que seja para fazer uma prova que vai dar certo obedecer ao que Hashem diz. Faça a prova dele. Faça a prova de Hashem. Mas eu te alerto. Tenha cuidado para não duvidar do poder de Hashem. Cuidado para não colocar Hashem à prova, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Para nós fecharmos, Hashem está unido ao Mashiach Yeshua. Ele decidiu isso. Ele pode se juntar a quem ele quiser. E eu desejo estar cada vez mais unido ao Mashiach e convido cada um de vocês, venha comigo, vamos nos unir para edificarmos juntos com o coração do Mashiach, o reino do céu nessa terra, na vida das pessoas, de todas as idades, desde os bebês até as pessoas que transbordam experiências com seus cabelos brancos e muitas vezes são rejeitados pela sua idade por causa da sociedade. Venha nos ajudar nesse chamado que nasceu no coração de Hashem. Acredite, nossa unidade pode trazer milagres à existência, diante dos nossos olhos. E compartilharemos junto as bênçãos de Hashem, as bênçãos que Ele separou para desfrutarmos ainda nessa terra. E que o nome sagrado de Hashem seja glorificado sempre através dessas ações. Que a Ruach HaKodesh nos eleve na presença de Hashem e digamos o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que no Messias nos leva constantemente a uma posição triunfal e por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo. Que você descubra o real propósito da sua vida nessa terra. E eu confio que nós podemos nos tornar melhores, mais hábeis, ter melhores ações, com sabedoria e entendimento proveniente de Hashem, para propagarmos as boas novas nessa terra com amor, praticando o bem e revelando Yeshua para as pessoas,
porque esta é a perfeita e agradável vontade de Hashem para a nossa vida, no tempo enquanto estivermos nesse mundo. Irmãos, acreditem em Hashem e não mais nas suas impressões. Apresente as suas impressões ao Senhor. Senhor, eu estou sentindo isto, eu estou vendo isso. O que o Senhor está vendo? Porque muitas vezes Hashem dá essa instrução para o profeta. Profeta, o que você está vendo? Que tenhamos liberdade de buscar pelo Senhor e apresentar as nossas impressões. Senhor, eu estou vendo isso. Eu estou vendo da forma que o Senhor espera que eu veja. As nossas experiências passadas, de ruim ou de bom, não tem nenhuma garantia que vai continuar nos fazendo bem ou vai continuar nos fazendo mal. Se levante, tenha coragem, respire fundo, tome da força de Hashem e responda com um sonoro sim à pergunta de Yeshua, registrada em Lucas capítulo 18, versículo 8b. Quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança na terra? Tenha força, sim. Em tudo que depender de mim, encontrará. Muitas coisas estão para ocorrer, para mudar no mundo inteiro. Em todas as áreas. Muitas coisas já estão aí, com essas inteligências eletrônicas. E o coração de todos nesse mundo será colocado à prova. Então, pelo amor a Hashem, sejamos mais hábeis do que os filhos desse mundo. Estejamos unidos em verdadeira comunhão uns para com os outros, no propósito que Hashem tem para a nossa vida, em amor. Tomemos uma decisão de mudar primeiro a nossa própria vida e com urgência atendamos o chamado de Hashem para que outros cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Hashem, o Mashiach Yeshua, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te dou graça mais uma vez. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome, Pai. Nos ajude a compreendermos a importância de buscarmos pelas Tuas habilidades, Tua sabedoria, Teu entendimento, com desejo no nosso coração de sermos melhores para o Senhor. Nos ajude a limparmos a impureza que existe no nosso coração. Nós não podemos fazer isso sozinho, mas com o nosso desejo, com o nosso reconhecimento dessa necessidade, com o nosso desejo, apresentando essas questões diante do Senhor, buscando da Tua ajuda, tudo será mais facilmente resolvido. Nos ajude a sermos melhor para o Senhor todos os dias. É o que eu tenho pedido para a minha vida. E peço para que os meus irmãos aqui tenham coragem de apresentar essa oração também diante do Senhor. E certamente nós seremos melhor onde nós estivermos nessa terra. Seremos melhores maridos, as esposas serão melhores, os filhos serão melhores. Tudo será melhor, Pai. Para o nosso próprio bem. Nos ajude a tomarmos decisão que poupe sobre a nossa vida o sofrimento. Porque o Senhor tem alegria para nós. Nos ajude a tomarmos propriedade em obediência. É o que eu lhe peço. Beshem Shur Mashiach, que assim seja. Que assim seja.